Então, nessa sessão, a gente vai iniciar o estudo das funções polinomiais complexas, né? Lembra que na aula passada, a gente estudou um tipo especial de função polinomial, que é a função linear, AZ mais B. Então, a ideia de hoje é a gente estudar objetos mais gerais. Em vez de você só ter z elevado a 1 aqui, a gente pode ter z ao quadrado, z ao cubo, ou z a menos 1, z a menos 2. Tá? Z a menos 1 a gente vai deixar para a próxima aula, mas potências como z a menos 2, z a menos 3, ou, na verdade, z elevado a 1, 1 meio, z elevado a 1 terço. Esses casos a gente vai tentar falar na aula de hoje também. Tá? Tentar abordar na aula de hoje. Essas funções z a menos 1, a gente vai deixar para a próxima aula, que a gente vai chamar de função recíproca. Ok? Então, na aula de hoje, a ideia é tentar iniciar o estudo das funções polinomiais. Como eu já falei, esse cara aqui é um exemplo de uma função polinomial de grau 1, né? E na aula passada vocês viram que esses caras têm uma conotação geométrica bastante interessante, né? A ação dessa função em um número complexo z pode ser quebrada numa rotação, translação, dilatação ou magnificação, né? Como vocês queiram chamar. Ok? Mas, de forma geral, se você tiver uma outra potência aqui que não 1, essa ação da função complexa ou da transformação complexa nesse número complexo z, ela é um pouco mais complicada de entender o que está acontecendo, justamente pelo fato dela não ser linear. Tá? Então, a gente vai iniciar o estudo das funções polinomiais quebrando ela, estudando só os monômios, tá certo? Z ao quadrado, z ao cubo, e depois a gente tenta juntar esses caras para ver o que vai dar. Tá? Então, a ideia inicial é essa. Então, como eu falei, no caso, na sessão passada, a gente viu o caso das transformações lineares, que corresponde ao caso n igual a 1. Então, na aula de hoje, a gente vai começar com z elevado a n para n maior ou igual a 2, tá? Já que n igual a 1 a gente já viu. Tá bom? E aí, como eu estou chamando aqui a atenção, a gente vai estudar z elevado a n para um n nessa aula para n inteiros, tá certo? Mas futuramente a gente vai permitir que n seja um número complexo qualquer. Por exemplo, como é que eu faço para estudar a função z elevada a i, ou z elevada a π, ou z elevada a e elevada a i? Então, para eu estudar coisas como essa aqui, primeiro eu preciso da definição da função logaritmo, que a gente só vai ter mais à frente. Tá? Então, quando a gente estudar a função, quando eu definir a função logaritmo, aí eu defino como é que a gente calcula essas potências diferentes de z, tá certo? Tranquilo. Então, vamos começar com a função z quadrado, que a gente já abordou outras vezes. Vamos tentar fazer um estudo sistemático dela, né? Tentar entender, utilizando aquela ideia de função complexa como uma transformação, né? Você tem dois planos, você tem o plano x, y, e você tem o plano uv, né? A gente chama esse plano aqui de plano z, a gente chama esse plano aqui de plano w, e aí, nesse exemplo aqui, que a gente vai fazer agora, ele faz o seguinte, ele te dá um conjunto de segmentos de reta assim, paralelo ao eixo y, e um conjunto de segmentos de reta da seguinte maneira. Então, você tem uma malha, né, um grid dessa maneira aqui. Tá? E aí ele quer saber o seguinte, o que essa função z ao quadrado faz com esse grid, com essa malha? Como é que ela transforma, como é que z quadrado transforma essa região no plano z para o plano w? Que figura vai aparecer aqui? Tá? Onde é que vão ser mapeados esses segmentos de reta em lilás e onde é que vai ser mapeado esse segmento de reta amarelo? Tá certo? É basicamente isso que ele está pedindo que a gente faça para a função z ao quadrado, para a gente entender o que z ao quadrado faz com o plano complexo. Tá certo? Então, uma maneira é a gente estudar como é que ela deforma, né, se ela deforma ou não, essa malha retangular. Tá bom? Uma maneira da gente entender o que z quadrado faz é estudando coisas dessa maneira. Ok, então observe o seguinte. Note aqui. Então, se eu escrever z como x mais y, isso quer dizer que a minha função f de z, que é igual a z ao quadrado, vai ser x mais y ao quadrado, né? Que eu posso quebrar numa parte real e a parte imaginária desses caras, né? Então, se você levar esse cara aqui ao quadrado, você vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado, essa é a parte real, mais 2x e 2xy, tá? E aí, se a gente escrever isso como de costume, assim, ó, u mais iv, u mais vi, tanto faz, a gente rapidamente percebe que a parte real, o u, é essa função aqui, né? X ao quadrado menos y ao quadrado, e a parte imaginária v é essa função aqui. Tá? Então, o que ele pede para a gente estudar nesse exemplo? Determine as imagens das retas x igual a k, né, que são retas assim, e y igual a k, que são retas assado, né, horizontais e verticais, quando elas são passadas na função z ao quadrado, ou seja, quando elas são transformadas por z ao quadrado. Tá bom? Então, para fazer isso, pessoal, nota o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui de cor. Então, a gente chegou aqui à função u
parte real se escreve assim, e a parte imaginária se escreve assim. Tá? Então vamos primeiro considerar como é que são mapeadas as retas x igual a constante, então x igual a k. Tá certo? Para k igual a... Aqui vamos facilitar a vida da gente, vamos pegar valores inteiros, tá certo? Menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, e também 0, 1, 2, 3, tá? Só que vamos fazer isso de maneira genérica. Tá? Vou pegar um x, um k qualquer, e vamos fazer isso. Tá? Então vamos estudar primeiro os casos quando x é uma constante, que eu estou chamando de k. Pode ser um número real qualquer, tá? Se você pegar como inteiros é mais fácil, porque esses caras vão estar separadinhos assim de forma bem espaçadas, e aí fica fácil de entender o que ele está fazendo. Tá? Então vamos começar com x igual a uma constante. Vamos iniciar com essa constante sendo diferente de zero. Tá? E depois eu faço o caso k igual a zero separado, para a gente ver o que vai acontecer. Tá? Então, para x igual a k, então a ideia é o seguinte, como x é uma constante, eu vou colocar x igual a k aqui, vou colocar x igual a k aqui. E y pode assumir qualquer valor, pessoal, de menos infinito a mais infinito. Tá? Não existe nenhuma restrição para o y, não. Apenas que o x seja constante. Tá bom? Igual essa constante k que eu estou chamando aqui. Então, vamos assumir que x é igual a k e inicialmente k é diferente de zero. Tá? E vamos ver o que a gente vai ter. Vamos ver como é que essa transformação complexa, como ela deforma esses segmentos de reta verticais. Tá? Vamos ver que elas vão deformar em parábolas. Ok, então como é que vai ficar aqui a nossa expressão? Então, u vai ser o x, só que o nosso x é k, então vai ficar k ao quadrado menos y ao quadrado. E o v é 2x, mas o x é k, vezes y. Tá? Então, a ideia é o seguinte, lá no plano, por exemplo, se eu pegar k igual a 1, tá? Então, lá no plano xy, ou plano z, eu tenho essa reta aqui, x igual a 1. X igual a 1. Onde é que ela vai ser elevada pela transformação complexa z2? É isso que eu quero ver lá no plano v. Né? Onde é que ele vai ser elevado? Tá? Só que em vez de você atribuir valores para k, você faz para um k genérico, tá certo? Por exemplo, aqui é um k qualquer. Claro, no meu desenho aqui é k igual a 1, mas faz isso para um k qualquer. Tá? E aí vamos ver onde é que esse cara, que figura vai aparecer lá no plano UV ou no plano W. Bom, aqui é simples, basta você isolar o y aqui. Se você isolar o y nessa equação, você vai ficar aqui y igual a v sobre 2k. E aí, feito isso, você substitui o y aqui agora. Aí você vai ficar com u como uma função de v. E aí você consegue fazer isso, o gráfico desse cara lá no plano UV, e aí você vai saber que curva que você vai ter aqui, tá certo? Agora é só substituir e notar o seguinte, você vai ficar aqui, u igual a k ao quadrado menos y, que é v sobre 2k, e aqui você ficou com k ao quadrado menos v ao quadrado sobre 4k2. Como eu falei, isso é uma parábola, né? Tá certo? Uma parábola aberta para o v, para v negativo, perdão, aberta para u negativo, né? Porque tem um menos aqui. Tá certo? Então são parábolas assim. Tá? Se u está para cá, u positivo, então essas parábolas estão para cá. Tá certo? Já a gente faz um esboço desses carinhos. Então guarda aí. Para k diferente de zero, x igual a k me dá esses carinhos. Professor, e se k for zero? Então, se k for zero, rapidamente a gente nota o seguinte. Então, para k igual a zero, é só vir aqui nessa equação, substituir k por zero aqui, substituir k por zero aqui. Se eu fizer k igual a zero aqui, vai zerar tudo isso aqui, né? Vai dar v igual a zero. Se eu substituir k por zero aqui, eu vou ter u igual a menos y ao quadrado, certo? Então, vou ficar com u igual a menos y ao quadrado. De novo, lembra que o y varia de menos infinito até infinito, certo? Mas como aqui é y ao quadrado, então esse cara é sempre positivo. Com esse menos, isso quer dizer que o u é sempre negativo. Então, isso aqui está me dizendo que o u varia também de menos infinito a mais infinito, certo? Na verdade, não. Varia de menos infinito até zero. Certo? Porque, olha só, claro, zero está aqui, então quando y for zero, esse cara dá zero. Mas se y for infinito ou menos infinito, como aqui está o quadrado, sempre vai dar infinito. Com esse menos dá menos infinito. Tá? Então, eu vou ter esse segmento de reta. De novo, esse aqui está o plano UV, já eu faço um desenho disso. Esse cara vai ser isso aqui, ó. Esse segmento de reta, esse raio aqui, ó. Tá certo? Na direção negativa de U. Tá bom? Ok, então vamos adiantando aqui. Então, com essa identificação, eu tenho k igual a zero, eu tenho isso, e tenho que v igual a zero, tá certo? Então, no primeiro aqui eu tenho parábolas, e aqui eu tenho uma reta, um segmento de reta infinito na direção negativa de U, tá certo? Então, aqui eu tenho uma reta. Deixa eu mudar aqui de cor para lilás. Tem uma reta. Uma semi-reta melhor, né? Deixa eu colocar assim, semi-reta. Tá certo? Na direção negativa de U.
Já já eu faço um esboço disso. Bom, e a gente faz agora o mesmo trabalho agora para o y, tá? Então, para y igual a k diferente de zero, o que, é que a gente vai ter? Vamos quebrar no mesmo caso, tá? K diferente de zero e k igual a zero. Se k for diferente de zero, voltando aqui para nossas equações, o que, é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer y igual a k. Então, eu faço y igual a k ali e aqui. E eu vou ficar com x nessa equação e com x nessa. Eu vou isolar o x nessa daqui, substituir na de lá. Certo? Mesma coisa que eu fiz anteriormente, trocando os papéis de x por y. Então, u ficou assim, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, só que y agora é k, então menos k ao quadrado. E ver a 2xy, só que y é k. Tá? Então, daqui eu tenho que x vai ficar v sobre 2k, e aí com esse cara é só substituir aqui. Tá bom? Então, u vai ser igual a v ao quadrado sobre 4k2 menos k ao quadrado. Isso se k for diferente de zero. Né? Tá certo? Novamente, parábolas, né? Parábolas. Para cada valor de k diferente de zero, eu tenho uma parábola que agora está aberta para o u positivo, né? Ó, o sinal aqui do v ao quadrado é positivo, tá certo? Então eu tenho parábolas assim, tá? E se k for zero, então para agora o caso y igual a k igual a zero, novamente é só você vir nas equações que estão aqui em cima, faz k igual a zero, não vai ter esse cara, faz k igual a zero, v é zero, então a gente vai ficar com u igual a x ao quadrado e v igual a zero, tá? De novo, como não existe nenhuma restrição para o x pode variar de menos infinito a infinito, tá? Como aqui é x ao quadrado, então o u vai ficar agora variando no intervalo de zero até infinito, né? Tá bom? Então, u variando de zero a infinito no plano i v igual a zero, né? No plano v vai ser esse segmento de reta, esse raio aqui, esse segmento de reta infinita aberto na direção positiva do u. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. O que isso aqui vai nos dar? De novo, um segmento de reta. Tá? Segmento. Vou colocar assim, uma semi-reta. Semi-reta. Bom, aberta ou na direção positiva do u. Então, vamos juntar tudo isso aí num gráfico só e ver o que está acontecendo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou mudar aqui para preto. Deixa eu pegar um sistema de coordenadas aqui qualquer. Ok. E aí o que a gente está estudando é o seguinte, eu vou colocar azul para representar x igual a k, tá certo? Deixa eu colocar aqui os eixos x, y, deixa eu colocar o outro plano, aqui é o plano v, v. E eu quero saber o que z quadrado faz. Com quem? Com esses segmentos de reta aqui, por exemplo, x igual a k. X igual a k são retas assim, né? Meio torto, mas imaginei que são retas, tá certo? E aí, y igual a k são retas assim. Então, eu quero saber o que essa minha transformação faz com essas retas. Então, a gente já viu que as retas x igual a k são levadas em parábolas. Então, eu vou ter coisas assim. Ó. Vou ter parábolas abertas assim. Né? E, bom, eu sei que o k igual a zero me dá esse segmento de reta. E eu sei que as y igual a k, que são essas retas aqui em vermelho, vão me dar parábolas também. Então, algo assim, aberto para lá, né? E a gente sabe que o caso k igual a zero vai me dar esse segmento de reta aqui. Tá bom? Então, esse desenho melhor organizado está aqui embaixo, tá certo? Então, o que a função z ao quadrado vista como uma transformação faz? Ela deforma esse sistema de coordenadas retangular nesse sistema de coordenadas parabólico, tá certo? Aqui você tem parábolas. Aqui você tem segmentos de reta, aqui você tem ou retas infinitas, e aqui você tem parábolas, tá? Claro, você tem esse caso de degenerado, essa parábola se fechou nesse segmento de reta, e essa parábola aqui se fechou nesse segmento de reta. Mas, de forma geral, z quadrado leva segmentos de reta, né? X igual a k, y igual a k, em parábolas. Tá certo? Ok. Então, vamos para frente. Então, de maneira geral, o que z ao quadrado faz? O que essa função f de z igual a z ao quadrado faz em um número complexo z? Olha, se você escrever z na forma polar, ou na forma exponencial dessa maneira, z, que r é o tamanho de z, até ter algum argumento desse cara, então f de z, que é o nosso z ao quadrado, o que ele vai fazer? Vai quadrar esse cara, então ele quadra o módulo do cara, e aqui em cima vai ficar 2 e θ, né? E duplica o ângulo. Tá? Então, z ao quadrado é uma transformação que faz o seguinte. Se
R, que é o valor absoluto de Z, for um número maior que 1, então Z ao quadrado, o R ao quadrado vai aumentar. Por exemplo, se R for 2, aqui vai ser 4. Então aumentou, né? Agora, se o R estiver entre 0 e 1, R ao quadrado fica menor, né? Por exemplo, se você pensar 0,5, se você quadrado dá 0,25, ou menor ainda, né? Tá certo? Então, ele vai dilatar, Z ao quadrado vai dilatar o comprimento do Z, né? O comprimento do número complexo, o módulo desse cara, se R for maior que 1, e vai contrair se R estiver nesse intervalo. Tá certo? E o ângulo vai ser sempre dobrado, né? Se antes o ângulo era θ, ele passou de θ para 2θ, tá? Que é o que está escrito aqui embaixo. Tá bom? Então, olha só. De novo, se R for maior que 1, então isso quer dizer que o valor absoluto desse número, Z ao quadrado, aumentou para R ao quadrado. Então, ele está se afastando da origem, né? É o que eu coloquei aqui, ele se afasta mais da origem. Né? Está aumentando seu tamanho. Ao passo que se esse cara tiver entre 0 e 1, né? Se o valor absoluto de Z tiver entre 0 e 1, esse cara ao quadrado vai ser um número menor, e ele vai estar, então, se aproximando da origem. Tá? E em todos os casos, o argumento desse cara é adicionado de um ângulo θ, né? Tá? Ele é rotacionado, se antes ele estava nessa posição, se você fez Z ao quadrado, você vai somar mais esse cara, ele vai parar aqui. Claro que esse tamanho vai aumentar se esse R for maior que 1 e vai diminuir se o R for menor que 1. Tá? Eu tenho essa representação, acho que aqui embaixo, ó, exatamente. Tá? Então está aqui o Z, ele tem esse tamanho e tem esse argumento. Quando eu faço Z ao quadrado, se eu colocar no mesmo desenho para a gente comparar, né, o normal é que a gente tenha dois planos distintos, né, o plano XY e o plano UV. Né, eu teria que marcar esse cara aqui. Mas para efeitos de comparação, vamos colocar todo mundo no mesmo plano. Então, se antes eu tinha esse argumento θ, né, Z ao quadrado, qual é o argumento de Z ao quadrado? O argumento de Z ao quadrado é 2θ. Então, dobrou o cara e veio parar aqui. Tá? Se antes o tamanho era R, agora o novo tamanho é R ao quadrado, que vai ser maior, né, que vai aumentar, isso que eu quero dizer. Esse cara vai estar mais longe da origem se R for maior que 1 e vai se aproximar se R for menor que 1. Ou, no caso, se R estiver no intervalo entre 0 e 1. Tranquilo? Então é isso que basicamente Z ao quadrado faz com regiões no plano complexo. Na verdade, a gente só viu segmentos de reta vertical, né, e segmentos de reta horizontal. Mas não é difícil de perceber, e o que a gente vai fazer em seguida, que o mesmo acontece para raios ou segmentos de reta que emanam da origem. Esses caras vão continuar sendo segmentos de reta que emanam da origem e circunferências vão continuar sendo circunferências. Tá? Então vamos ver isso através desse exemplo aqui. Ó. Determine a imagem do semicírculo. Então, do semicírculo Z igual a... Você tem um semicírculo de raio A, tá? Definido dessa maneira, parametrizado assim, Z igual a vezes E elevado a I θ, tá? Onde θ está nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, eu tenho, deixa eu fazer uma breve representação aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui o XY, o plano Z, e aí ele diz o seguinte, o tamanho de Z, né, olha para cá, aqui para baixo, ó, tá certo? Aqui. O tamanho de Z é A, que é o tamanho de A vezes E elevado a I θ, o módulo do produto é o produto dos módulos, esse é o módulo desse cara, vezes o módulo E elevado a I θ, mas esse cara tem tamanho 1, tá certo? Então, o módulo de Z é A. Então, digamos, pega um cara que está nesse conjunto, então, tá aqui, ó. Então, essa distância aqui é A, tá? E aí, os pontos que moram nesse círculo aqui, ou nesse semicírculo, são os pontos onde o ângulo varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, π sobre 2 está aqui, né? Esse aqui é π sobre 2, θ igual a π sobre 2. E aqui é menos π sobre 2, certo? Então, se você pegar esse segmento de reta que eu estou mostrando para vocês e girar de menos π sobre 2 até π sobre 2, você vai ter esse semiarco aqui, tá certo? Esse semicírculo, esse arco aqui, que é esse semicírculo. Tá, aí o que ele está pedindo para a gente identificar é, se eu pegar esses pontos que estão sobre esse semicírculo, eu vou chamar de C, esse semicírculo C, e eu passar na função z quadrado, ou seja, eu transformar ela pela função z quadrado, o que é que eu vou ter aqui no plano UV? Tá? Vocês vão ver que vai ser um círculo. Tá? De forma geral, círculos são levados em círculos, segmentos de reta que passam pela origem são levados em segmentos de reta que passam pela origem. Tá? Só que esse círculo aqui, que é um semicírculo, vocês vão ver que dá um círculo completo aqui. Tá bom? Vamos ver agora. Vamos ver que a imagem desse semicírculo pela transformação z quadrado é um círculo completo. Então, para a gente perceber isso, nota o seguinte. Então, se toma um ponto que mora naquele semicírculo, um ponto que mora naquele semicírculo é descrito dessa maneira. Z igual a vezes E elevado a I θ, né? E agora passa esse cara na função. Então, vou chamar W a imagem dele, tá? F de Z
vai ser o f desse cara. O que a minha função faz? Quadra qualquer coisa que eu jogar aqui. Então, se eu pegar esse z que está aqui e jogar aqui na z quadrada, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o cara, que é a vezes e elevado a θ, né, e elevar ao quadrado. Como é que eu faço isso? Bom, eu quadro esse cara e duplico o argumento, né, assim? Que a função z quadrado transforma um ponto no plano complexo, então vai ficar 2iθ, certo? Bom, mas que conjunto é esse, professor? Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu escrever isso aqui diferente. Em vez de ficar trabalhando com 2θ, eu vou chamar esse ângulo 2θ de φ. Então, 2θ eu vou chamar de φ, tá certo? Aí eu vou escrever φ aqui para não ficar carregando esse 2. E aí, nota o seguinte, como θ para a gente varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, se eu multiplicar todo mundo por 2 para ficar com 2θ, e isso aqui por definição é φ, eu tenho que o meu φ varia de menos π até π. Certo? Então, enquanto o θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, o φ, né, que é esse ângulo aqui, ó, varia de menos π a π. Tá certo? E aí eu posso reescrever esse w, que é a imagem desse ponto que pertence ao semicírculo, da seguinte maneira. Eu posso escrevê-lo como sendo aqui a ao quadrado, né, professor? A ao quadrado vezes e elevado a i φ, onde φ está nesse intervalo. Note que o tamanho desse número complexo agora vai ser o tamanho de a ao quadrado vezes e elevado a i φ, mas isso é o tamanho de a ao quadrado vezes o tamanho de e elevado a i φ. Esse cara tem tamanho 1, né? Esse cara tem tamanho 1, então isso aqui vai ficar o tamanho de a ao quadrado no número positivo pode sair do módulo. Então, note o seguinte, que todos os pontos sobre aquele semicírculo têm o mesmo tamanho, que é a ao quadrado. Tá? Peguei um ponto genérico e mostrei que todos têm o mesmo tamanho, que é a ao quadrado. Então, a distância da origem a qualquer ponto desse conjunto é a mesma. Tá? Então, em tese, esse cara pertence a um arco de circunferência de raio A ao quadrado centrado na origem. Mas, como o ângulo aqui varia de menos π sobre 2, de menos π, o ângulo φ varia de menos π a π, se você, olha só, menos π até π, então eu dou uma volta completa, não é assim? Então, se eu pegar todos os pontos dessa forma, onde o ângulo varia de menos π a π, eu vou ter uma circunferência completa. Tranquilo? Então, moral da história, esse arco aqui de circunferência de raio A, esse arco aqui, esse semicírculo, é mapeado pela z quadrada nessa circunferência aqui completa. Tranquilo? Então, de novo, esse arco aqui, ó, é mapeado nessa circunferência completa. E aí, com isso, a gente vê uma identificação interessante, que eu vou chamar a atenção aqui na observação 3, mas já posso falar agora, que é o seguinte, você pode pensar no semiplano positivo, esse semiplano aqui, ó, que é o semiplano parte real de z maior ou igual a zero, é infinito, tá certo? É tudo que tiver para cá, tá? Tudo que tiver coordenada x positiva. Eu posso pensar nesse cara como sendo um plano formado pela união de vários arcos como esse, né? Se eu pegar esse arco aqui, outro arco aqui, outro arco aqui, outro arco, e vou aumentando, só vou aumentando o raio desses caras, tá? Se eu fizer isso e juntar todos esses caras, vocês concordam que eu vou ter todo esse semiplano aqui, que é o semiplano parte real de z maior ou igual a zero, que é a coordenada x, né? X maior ou igual a zero. E aí nota o seguinte, como a transformação z ao quadrado leva segmentos ou arcos aqui, né? Semicírculos em um círculo completo, se eu passar z ao quadrado em cada um desses carinhas, eu vou ter esse círculo que eu já tinha, um círculo menor, outro círculo menor, outro círculo menor, outro círculo menor. Mas se eu aumentar o raio desses caras, um maior, outro maior. Então, se eu fizer isso para todos os semicírculos que tiver aqui, eu vou ter todo o plano complexo aqui, vocês concordam? Então, olha só o que a função z ao quadrado faz. A função z ao quadrado, ela pega esse conjunto, parte real de z maior ou igual a zero, z ao quadrado leva tudo isso aqui no plano complexo. Ok? Então, a imagem com esse exemplo anterior, a gente ganha que a imagem desse semiplano, pela transformação z ao quadrado, é todo o plano complexo. Tá? E a gente vai usar essa informação mais à frente, quando a gente for definir a função raiz quadrada. Tá certo? Para mostrar que a função raiz quadrada principal realmente é inversa dessa função. Tá? Mas vamos para frente. Tá? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, podemos pensar no semiplano positivo, a parte real de z maior ou igual a zero, como uma união de semicírculos, né? Com vários raiozinhos diferentes, né? Infinitos raios, né? E aí, como no exemplo anterior a gente mostrou que semicírculos são mapeados em círculos centrados na origem, então z ao quadrado mapeia toda essa região, parte real de z maior ou igual a zero, no plano complexo completo.
Tá certo? Então, eu não preciso passar todos esses caras aqui na função z ao quadrado para eu ter todos esses caras aqui. Não. Basta que eu passe apenas a metade desse plano complexo. Se eu passar a metade aqui na função z ao quadrado, eu vou ter todo o plano C. Tá certo? Ok. Então, como a gente fez agora para z ao quadrado, eu posso fazer isso de forma geral para z elevado a n, onde n é um número maior que 2, certo? Então, a gente pode pensar z3, z4, z5 de forma geral. Então, da mesma maneira que z ao quadrado, o que f de z igual a z elevado a n faz? Ora, se você pegar de novo um número complexo e escrever dessa forma aqui, o seu tamanho vezes z elevado a i θ, onde θ é algum argumento dele, eu posso até escrever assim, né, essa notação mais compacta. Note que isso aqui é só a notação compacta para a forma polar, tá certo? E a gente já viu através da forma de Euler que eu posso escrever cosseno de θ mais i seno de θ, como é elevado a i θ, tá? Então, para não ficar escrevendo isso, eu vou escrever assim, que é mais econômico, tá? Mais fácil de manipular. Então, se você pegar um número complexo dessa maneira, elevar ele a n, no final das contas, é elevar o seu módulo a n e multiplicar o seu argumento por n, tá? Então, essa transformação z elevada a n, o que é que ela faz? Ela pega um número complexo, né? Aumenta ou diminui, né? Depende do se z for maior que 1, z elevado a n com certeza vai ser maior que 1, né? Então, se você pegar um número complexo de módulo maior que 1, se você elevar ele a n, você vai ter um número maior ainda, né? Ou um módulo maior ainda. Esse cara vai se afastar mais da origem. Claro, se esse cara tiver no intervalo entre 0 e 1, elevar esse cara a n vai te dar um número menorzinho, né? Esse cara vai se aproximar mais da origem, tá? Então, a transformação z elevado a n aproxima ou distancia o cara da origem, né? O ponto da origem, e rotaciona o ângulo inicial que ele tinha. Se o seu ângulo inicial era argumento de z, ou θ, se você quiser chamar assim, o argumento de z elevado a n vai ser n vezes θ, tá certo? Então, é similar ao que a gente viu para z ao quadrado, que dobrava o ângulo, né? Aqui você multiplica o ângulo por n. Tá? Então, de forma geral, a função z elevado a n, ela aumenta ou diminui o valor absoluto de z, né, desse fator r elevado a n, se r for maior que 1, e diminui se r estiver entre 0 e 1. Né? E o ângulo é rotacionado. Antes o ângulo era θ, ele passa agora o novo ângulo para nθ. Tá certo? E aí vocês vão ver que assim como z ao quadrado, z elevado a n leva retas que saem, que emanam da origem, retas que emanam da origem, circunferências, né, ou arcos de circunferências em arcos de circunferências ou circunferências, tá certo? Então, para a gente ver isso, eu vou tentar fazer esses dois exemplos num exemplo só. Quais são? Eu vou ver qual é a imagem das semirretas que emanam da origem, pela transformação z elevado a n, n qualquer, tá certo? E a gente vai estudar o que acontece com o setor circular descrito dessa maneira. R menor ou igual a, eu já faço um exemplo, a gente imaginar o que, visualizar isso melhor, e θ nesse intervalo. Tá? Então, você tem dois conjuntos diferentes aqui, tá certo? Essas retas que emanam da origem e esse setor circular. Então, eu quero saber o que acontece com essas regiões quando eu aplico essa transformação z elevado a n, tá certo? O que ela faz com os segmentos de reta, ou retas que emanam da origem, e o que ela faz com setores circulares, tá certo? Então, no primeiro caso, quando eu estou escrevendo assim, y igual a tangente de x, eu estou olhando para o seguinte fato. Aqui eu estou no plano x, y, né? E aí se eu faço o seguinte, se esse ângulo aqui for φ, né? Estou chamando de φ, então essa reta aqui que emana da origem, essa reta infinita, a equação dela é tangente de φ, que é o número, vezes x. Tá? É uma reta que emana da origem, tá? Esse φ é exatamente o coeficiente angular da reta. Tá? Então, como é que a gente escreve essa reta? Como ela passa da origem, ela não tem o termo b, certo? O b dela, que seria onde ela interceptaria o eixo y é zero. Então, você tem uma expressão tipo y igual a x. Só que esse a é o coeficiente angular dessa reta, né? Que no caso é tangente de φ, que é o próprio ângulo que já está amarrado aqui. Tá certo? Eu não quis dar um valor específico para φ, porque assim a gente pode fazer para qualquer reta que emana da origem. Basta que você me dê o φ e eu te digo que reta é essa. Tá certo? Aí vocês vão ver que como é que essa transformação z elevado a n mapeia essas retas que emanam da origem, tá certo? Para um φ qualquer. Então, por isso que eu deixei ele arbitrário. Tá bom? Então, vamos ver. Como é que esse cara aqui é mapeado? Essa reta que emana da origem no plano UV, perdão, no plano XY. Essa reta. O que ela vai ser lá no plano... Deixa eu ajeitar aqui. O que ela vai ser lá no plano UV? Vocês vão ver que vai ser outra reta, certo? Outro segmento de reta infinito, só que a direção dela vai ser diferentinha. Tá? Ok, então para a gente perceber isso, é o seguinte, pega um ponto sobre essa reta. Então, um ponto sobre essa reta, um número complexo z que se escreve assim, sobre essa reta, o y dele está amarrado com o x através dessa relação, certo?
Então o y dele se escreve tangente de φ, isso aqui é uma constante, tá certo? Vezes x, vezes i. Né? Vou colocar o i aqui para frente. Ou se você quiser colocar esse x em evidência, que aparece nos dois termos, fica x que multiplica 1 mais tangente de φ. Ok? Tranquilo. Para fazer, sempre que você quiser levar um número a alguma potência, né, é multiplicação repetida. Né? O que é z elevado a 5? É z vezes z vezes z vezes z vezes 5 vezes. Né? Então, sempre que a gente quiser fazer algo dessa maneira, a gente já viu que multiplicação é muito mais fácil quando está no sistema de coordenadas polar. Né? Então, o que eu fazer é escrever esse cara em coordenadas polar e fazer z elevado a n é tão fácil quanto pegar a sua representação polar e elevar a n aqui, tá certo? Então, vou fazer isso. Então, para escrever na forma polar, eu quero escrever z como sendo o valor absoluto de z vezes e elevado a i vezes o seu argumento, né? O argumento de z. Então, eu preciso encontrar o módulo e o argumento desse cara. Né? Mas o módulo desse cara não é complicado. Então, o módulo de z vai ser o módulo dessa coisa aqui. Tá? Então, vai ser o módulo de x vezes 1 mais tangente de φ. Ok? É o módulo desse carinha que eu quero. Só que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, eu posso escrever esse carinha assim, ó. Módulo de z vai ser o módulo de x vezes 1 mais tangente de φ. Bom, o módulo de 1 mais tangente de φ. Bom, tem um i aqui, né, professor? Em algum canto, se eu esquecer o i aqui. Pronto. Então, o módulo desse cara vai ser esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, raiz quadrada, né? Então, é raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de φ. Só que 1 mais tangente ao quadrado, que a gente chama de secante ao quadrado, e raiz quadrada de secante ao quadrado é o valor absoluto de secante, né? Então, isso aqui vai ficar x, valor absoluto de x, vezes o valor absoluto de secante de φ. Ok? Então, esse é o módulo desse carinha. Bom, isso é o argumento. Preciso agora do argumento aqui. Eu sei que tangente do argumento, ou tangente de θ, é a razão entre o x e o y desse cara. Né? Só que o y dele se escreve como? Se escreve como tangente de φ vezes x. Né? E o x dele é x. Então, se você cancelar aqui, você fica tangente de θ igual a tangente de φ. Tá? Então, o nosso θ aqui é igual a φ. Tá bom? Então, está aqui o argumento. Tá? Então, moral da história, eu posso escrever esse meu número z da seguinte maneira. É o seu tamanho, tá aqui, ó, secante de φ, vezes e elevado a i, φ. Tá? Dessa maneira. Aí agora, para elevar ele a n, fica fácil. Eu vou pegar esse cara aqui e elevar a n. Que eu quero passar ele na função f de z igual a z elevado a n. Tá bom? Então, para elevar ele a n agora é fácil. Então, vou chamar w, que é o valor da função em z. Vai ser esse cara elevado a n. Então, vai ficar módulo de x elevado a n, vezes o módulo de secante de φ elevado a n, vezes e elevado a i, n, φ. Né? Porque é só multiplicar. Como é que a gente eleva um número complexo a uma potência inteira, n? Eu elevo o seu módulo à mesma potência e multiplico o ângulo pelo número que está aqui. Tá certo? Então, foi isso que eu fiz aqui embaixo. Ó. Tranquilo? Show! E agora, qual é o novo argumento desse w? Qual é o novo argumento? É um novo argumento de w aqui. Veja que argumento de w, como é que a gente calcula esse cara? Bom, tangente, né? Vou chamar, seja θ o seu argumento agora, tá? Então, tangente de θ, que é o argumento dele, deixa eu colocar mais para cá. Tangente de θ, isso eu posso escrever como u mais iv, né? Tem a parte real mais a parte imaginária. Então, tangente de θ vai ser a razão da parte imaginária sobre a parte real. E isso, por definição, tem que ser tangente desse ângulo que está aqui, né? Tangente de nφ. Né? Ou, ainda, esse cara é igual a isso aqui. E aí, se você passar o u que está aqui multiplicando para cá, você vai ficar aqui. V é igual a tangente de nφ vezes u. Então, isso é outra reta, pessoal. Porque φ é constante e n é um número constante. Por exemplo, φ poderia ser π sobre 4 e n poderia ser 80. Então, aqui seria 80 vezes π sobre 4, dá um número, tangente desse número dá outro número, e aí fica um número vezes u. Então, isso aqui é a equação de uma reta, né? Novamente, é uma reta, lá no plano agora, o v, que emana da origem. Né? Por exemplo, se o ângulo inicial lá era φ, e se nφ agora foi esse ângulo aqui, ó, nφ. Então, antes eu tinha essa reta aqui, agora eu vou ter essa reta aqui. Tá certo? Então, moral da história, a transformação z elevada a n mapeia segmentos de reta ou retas que emanam da origem em retas que emanam da origem. O que acontece é que essas retas agora têm outro ângulo, tá certo? Mas continuam sendo retas, tá? Então, basicamente, é isso que está representado aqui. Ó. Aqui eu fiz para a transformação Z3, né? N igual a 3. Tá? Então, de novo, ela transforma esses segmentos de reta que saem da origem em segmentos de reta ou retas infinitas que saem da origem. Claro, se for segmentos de reta, for pedaços apenas,
o que acontece é que esse cara vai ser rotacionado e seu tamanho vai ser aumentado ou contraído dependendo do tamanho desse segmento de reta. Se o tamanho desse segmento de reta for maior que 1, então esse cara vai ser dilatado. Se for menor que 1, ele vai ser contraído. Tá? Mas o que acontece é que, se for uma reta mesmo, infinita, esses caras vão ser apenas rotacionados, tá certo? Vão ser apenas rotacionados. Tá bom? Show de bola. Bom, e o segmento, e aquele setor circular, professor? O setor circular a qual eu me refiro é o seguinte. Você tem, deixa eu voltar lá só para pegar direitinho. Você tem o R variando de 0 a A, que é o tamanho do número complexo, vai de 0 a A. E você tem que o ângulo, aqui, ó, deixa eu apontar aqui, 0 a A, e o ângulo está entre, sobre esse setor circular, vai de menos π sobre n até π sobre n. Tá certo? Por exemplo, se n for 5, isso vai, ou se n for 4, isso vai de menos π sobre 4 a π sobre 4. Tá bom? O n é fixo nesse problema. Ok, então se você pensar assim, ó, menos π sobre 4 até π sobre 4, ou menos π sobre n até menos π sobre n até π sobre n, você tem esse pedacinho aqui. Tá? Como o r, que é a distância da origem até o ponto, varia de, está entre 0 e A, então você vai ter todos esses pontinhos aqui. Tá? Não vai ter só o ponto final aqui não, vai ter só todo mundo aqui, e esse cara gira assim. Tá? Então ele quer saber o seguinte, aqui está no plano xy. Esse cara, pela transformação z elevado a n, vai ser elevado em quê? Em quê? No plano V. Tá? Vocês vão ver que vai ser uma circunferência. Tá? Uma circunferência e mais um segmento de reta aqui. Então, como é que a gente faz isso? Basta a gente verificar, eu não preciso olhar para todos os pontos aqui dentro, basta olhar o que acontece com a fronteira dessa figura. Tá certo? Por exemplo, esse setor circular aqui, se eu passar ela na z elevado a n, vai ser transformado em quê? E esses dois segmentos de reta aqui, ó, esse segmento de reta e esse segmento de reta, vão ser mapeados em quê? Então, a gente já viu que segmentos de reta são mapeados em segmentos de reta, né? No exemplo anterior, ou na parte anterior desse exemplo. Tá? Então, eu só preciso saber onde é que esses caras vão estar. Vocês vão ver que eles vão estar aqui, ó. E aí, ou seja, que vai ser esse carinha aqui. E aí vocês vão ver também agora que esse arco aqui vai virar toda essa circunferência. Tá certo? Então, moral da história, a transformação z elevado a n vai mapear esse setor circular nessa região inteira aqui, tá certo? Você tem todo esse disco, tá? Porque os pontos que estão aqui dentro vão ser pontos aqui dentro desse disco. Então, basta olhar para as fronteiras da figura. Tá? Então, vamos começar com o setor circular. Vamos começar com esse setor circular aqui, já que a gente já sabe que os segmentos de reta vão ser mapeados em segmentos de reta. Tá bom? Então, note que sobre o setor, sobre o arco do setor circular, o meu z se escreve dessa maneira aqui, né? Z se escreve como A vezes E elevado a θ, né? De novo, o R varia de 0 até A, mas sobre o arco, né, o Z igual a A, o módulo de Z igual a A. Tá? E o θ está variando naquele intervalo de menos π sobre n até π sobre n. Tá certo? Ok. Agora vamos passar isso na função Z elevado a n. Então, W vai ser o F dele. Tá? Então, vai ser ele, que é A vezes E elevado a θ, elevado a n, isso vai dar A elevado a n, vezes E elevado a i n θ. Tá? Então, o tamanho do cara, se antes era esse, agora ele vai ser A elevado a n, vai ser um pouco maior, né? E o ângulo, antes se era θ, o ângulo agora vai ser nθ. Né? Se nθ foi esse cara aqui. Tá certo? Isso para um ponto qualquer sobre aquele setor. Claro, o θ anteriormente variava de menos π sobre n até π sobre n. Como eu fiz no exemplo anterior para o z ao quadrado, deixa eu chamar isso aqui de φ. Tá certo? E aí eu reescrevo esse meu número assim. W é igual a elevado a n vezes E elevado a iφ. Olha só, como o θ está nesse intervalo aqui, se eu multiplicar todo mundo por n para ter nθ, se eu multiplicar isso aqui por n, esse n vai embora. Se eu multiplicar esse cara por n, esse n vai embora. E aí aparece um n aqui. Mas isso é exatamente o meu φ. Tá certo? Então eu tenho isso aqui, onde o φ varia de menos π até π. Tá? Assim como no caso do z ao quadrado, perceba que o tamanho desse número aqui é exatamente A elevado a n. Então a distância de qualquer ponto sobre essa figura para a origem é sempre a mesma. É A elevado a n, A elevado a n, A elevado a n. Mas como o ângulo que esse cara faz com o eixo x, ou com o eixo real, varia de menos π até π, você vai ter uma circunferência. Tá certo? Então, uma circunferência de raio A elevado a n centrada na origem. Tranquilo? Então, isso aqui, esse cara, é mapeado pela z elevado a n
em uma circunferência centrada na origem de raio N. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu vou ter o que no final das contas? Um círculo de raio A elevado a N. Deixa eu subir aqui. Centrado na origem. Centrado na origem. Tá. Ó, professor, beleza. Então, a imagem... Deixa eu... Tá muito poluído aqui, né? A imagem desse arco vai ser a circunferência centrada na origem de raio A elevado a N. E a imagem desses segmentos aqui, bom, a gente já viu na parte anterior que esses segmentos de reta foram levados em segmentos de reta. O que eu vou mostrar é que esses caras todos, esses dois, colidem com esse segmento aqui. Na verdade, esses dois vão ser transformados nesse segmento aqui. Tá? Então, qual é a equação desse segmento e a equação desse segmento? É bem simples, né? Assim como no exemplo anterior, vou colocar aqui para os segmentos de reta, a gente vai ter o seguinte. Como é que eu descrevo aqueles segmentos de reta? Fica assim, ó, y igual ao ângulo que eles fazem, tangente do ângulo que eles fazem, mas é tangente de π sobre n para um, vezes x, tangente de menos π sobre n para o outro. Então, vai ficar assim, mais ou menos π sobre n, tá certo? Mas esse mais ou menos, posso colocar aqui, tá certo? Mais ou menos. A tangente é a função y. Então, eu posso trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Então, isso aqui recai no caso anterior. O que eu quero saber agora é, se eu passar esse cara na z elevado a n, o que eu vou ter? Mas isso recai no caso anterior, porque no caso anterior eu fiz para... lembra, eu vou fazer genérico, porque talvez a gente precise. Eu fiz para y igual a igual a tangente de φ vezes x, né? Não foi assim? Então, tanto faz mais ou menos aqui, tá? Não vai mudar nada não. Se eu trocar esse φ por π sobre n, eu tenho exatamente o que a gente fez anterior, né? Então, a ideia é o seguinte, se eu escrevesse esse cara como φ, é mais ou menos tangente de φx. Mas eu sei que isso aqui, quando passar na z elevado a n, esse cara vai me dar segmentos de reta, né? Vai me dar o segmento de reta. Não vai me dar uma reta infinita, porque eu só tenho um trecho dela, né? Nessa representação aqui, o x varia de 0 até a cosseno de π sobre n, né? Por quê, professor? Vamos voltar aqui para a figura. Está poluído aqui, deixa eu despoluir. Deixa eu tentar ajeitar aqui. É melhor ter desenhado desde o início outra, mas aqui, pronto. Menos aqui é π sobre n. E esse ângulo aqui é menos π sobre n. Então, esse arco aqui é o arco da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, que é o raio dela, certo? O que eu quero saber é, veja que o x desse segmento verde, ele vai de 0 até esse cara que eu estou mostrando para vocês agora. Agora, quem é a coordenada x desse ponto? Bom, para eu achar a coordenada x desse ponto, basta eu saber quando é que esse segmento de reta verde intersecta essa cara, né? O segmento de reta verde, tanto aqui para cima como aqui para baixo, se escreve assim, tangente de π sobre n vezes x, y igual a isso, né? Mais ou menos, né? O mais seria para o segmento em cima e o menos para o de baixo. Se você for procurar a interseção dessas duas curvas, você vai ver que a solução é x igual a cosseno de π sobre n. Tá bom? Tentei fazer, não é complicado não. Basta substituir essa nessa, né? Pega esse y que está aqui, joga aqui, resolve, e você vai encontrar esse carinha. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte aqui embaixo. Esse cara aqui não é uma reta infinita, é só um segmento, é um trecho de reta. Mas esse segmento de reta vai ser levado em outro segmento de reta. Mas como é que você sabe que vai dar exatamente aquele segmento de reta? Você tem a circunferência, vai dar exatamente esse segmento de reta. Agora não é muito complicado não. Vamos pegar lá no exemplo anterior que a gente chegou. A gente chegou que quando eu passar o z elevado a n, quando eu passar um segmento de reta em z elevado a n, o resultado vai ser isso, tá certo? Então eu vou só aproveitar essa expressão lá para baixo, tá? Então, moral da história, a gente fica o seguinte, que o meu w, que vai ser o f de z, quando eu passar novamente, vou jogar esses pontos aqui em z elevado a n, no final das contas, o que a gente vai ter? Só chamar esse π sobre n de φ, lá a gente ficou assim, o módulo de x, né? Vezes o módulo de secante de φ, mas o nosso φ é π sobre n, tá certo? Nesse exemplo. E aqui lá ficou assim, e elevado a in φ, né? Mas que é o nosso φ? É π sobre n, certo? Cancela esse cara com esse cara. E elevado a π, pessoal, é menos 1, né? Porque e elevado a π é cosseno de π mais i seno de π.
seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, tá certo? Então, moral da história, esse cara se escreve assim, menos, né? Bom, aqui tem um n, né? E aqui tem um n também. Escreve assim, menos valor absoluto de x elevado a n, o menos veio desse cara, vezes secante de π sobre n elevado a n. Veja que isso aqui é sempre negativo, né? Porque o valor absoluto é positivo, o valor absoluto é positivo, sempre tem esse menos. E esse cara se escreve assim, 1 mais IV, né? Tem a parte real e a parte imaginária dele. Só que a parte imaginária é zero, não tem nada que multiplica I aqui na frente, tem? Não. Então, moral da história, isso me dá V igual a zero, né? E me dá U igual a menos x elevado a n vezes secante de π sobre n elevado a n. Né? Onde o x varia de zero até a cosseno de π sobre n. Quando o x for zero, dá U igual a zero. Né? Então, estaria aqui. Ó. Quando o x for a cosseno de π sobre n, se eu colocar aqui, vai ficar cosseno de π sobre n ao quadrado, vezes secante de π sobre n ao quadrado, cosseno inverso da secante dá 1. Então, vai sobrar só a ao quadrado, com o menos aqui. Então, menos a ao quadrado, eu vou estar aqui. Ó. Perdão, ao quadrado não, menos a elevado a n. Então, eu vou ter esse segmento de reta aqui. Tá certo? Então, moral da história, eu tenho essa figurinha aqui que está melhor desenhada. Ó. Então, de novo, esses segmentos em vermelhos, esse segmento de reta é mapeado nesse segmento aqui, e esse arco aqui em azul é mapeado em toda essa circunferência. Tá? Mas aí, de forma geral, todos os pontos aqui dentro são mapeados em todos os pontos aqui dentro. Tá bom? Então, a função z elevado a n, a transformação z elevado a n, ela transforma esse arco, ou esse setor circular, onde esse ângulo aqui vai de menos π sobre n até π sobre n. Essa informação vai ser importante mais na frente, tá? Quando eu for definir a função raiz enésima de z. Então, vai mapear essa região nessa região. Claro, perceba que se eu permitir que o R aqui varie de 0 até A, tá? A essa distância aqui. A é essa distância aqui, tá? Se eu permitir que o R, em vez de variar de 0 até A, varie de 0 a infinito, então eu não vou ter mais esse setor circular finito. Eu vou ter um setor circular infinito, vocês concordam? Vou ter toda essa seção aqui, ó. Tá certo? Infinita aqui. E aí, se você passar essa seção infinita na função z elevado a n, o que você vai ter? Bom, cada arco desse me dá uma circunferência. Né? Se eu for aumentando os raios, eu vou aumentando aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu passar essa região infinita aqui na função z elevado a n, eu vou ter todo o plano complexo. Né? A gente vai usar essa informação mais à frente. Tranquilo? Ok, então até então a gente só investigou funções do tipo z elevado a n com n inteiro. Né? E positivo. Agora vamos estudar funções do tipo z elevado a 1 sobre n. Tá? Vamos estudar funções agora do tipo z elevado a 1 sobre n. E aí aparecem os primeiros probleminhas aqui, que é o seguinte. Vamos começar com o caso mais simples, que é z elevado a 1 meio. Z elevado a 1 meio. Isso aqui a gente chama de raiz quadrada, né? Ou uma raiz quadrada. Por que eu estou falando de uma raiz quadrada? Porque a gente viu que, dado o número complexo z, né, calcular isso aqui é procurar por um número que ao quadrado seja igual a z. Então, existem dois números complexos cujo quadrado dá z. Por exemplo, se você pegar i e menos i, todos os dois, tanto i ao quadrado quanto menos i ao quadrado, dão menos 1. Né? Então, aqui a gente tem o seguinte, a função, se eu quiser definir a raiz quadrada, de novo, ó, tanto i ao quadrado dá menos 1, quanto menos i ao quadrado dá menos 1. Isso quer dizer o seguinte, que raiz quadrada de menos 1 tanto é i quanto é menos i. Mas se eu quiser definir, não vou colocar esse símbolo não, vou colocar assim. Mas se eu quiser definir a função raiz quadrada, a função que toma um número complexo e me retorna um único número complexo, como é que eu vou fazer a escolha? Eu vou escolher esse cara para ser a raiz quadrada de menos 1 ou eu vou escolher esse cara para ser a raiz quadrada de menos 1? A resposta é não tem uma escolha. Não tem uma escolha. Qualquer um dos dois números na verdade, os dois números são a raiz quadrada de menos 1. Mas se a gente quer ficar com uma função, eu tenho que escolher. Né? Eu tenho que arbitrariar. Vou ficar com esse cara ou com esse cara? Bom, a gente vai ficar com esse, porque assim como eu estou usando esse símbolo para definir esse conjunto, a gente criou um símbolo para a raiz quadrada principal, lembra? A gente utiliza esse símbolo para denotar a raiz quadrada principal de menos 1. E a raiz quadrada principal de menos 1, nesse caso, é i. Tá? Então, eu vou definir a função agora, raiz quadrada, como o que a gente chama de raiz quadrada principal. Tá bom? Porque senão, pessoal, não tem como ter uma função. Né? Você vai ter o mesmo cara retornando dois valores distintos, ou no caso da raiz cúbica, 3 valores distintos, ou no caso da raiz enésima, n valores distintos, e aí você não tem uma relação 1 para 1. Tá bom? Então, lembra, a raiz quadrada é um conjunto, e é um conjunto de números dados da seguinte maneira.
Para você achar a raiz quadrada do número complexo z qualquer, você pega o seu módulo, extrai a raiz quadrada real, normal, né? Que isso aqui é o número real. E aí você vai ter o seguinte, cosseno de argumento, vou chamar, seja θ ou argumento, θ, algum argumento de z. Então a gente escreve assim, θ mais 2πk dividido por n, ou n é 2 aqui, né? Mais i seno dessa coisa, né? Lembra que a gente fez isso nas primeiras aulas? 2πk sobre 2, onde o k pode ser 0 ou 1 nesse caso, né? Porque a raiz quadrada vai me dar dois valores, tá certo? Eu vou ter a raiz quadrada para cá igual a 0, a raiz quadrada para cá igual a 1. Mas a gente definiu a função raiz quadrada principal, né, como sendo, aí a gente usa esse símbolo agora, tá certo? Raiz quadrada mesmo, como sendo o cara obtido, se eu tomar o θ como sendo o argumento principal de z, e o k igual a 0. Tá? Então ficaria isso aqui, ó, sobre 2 mais, de novo, aqui ficou o argumento principal de z, não tem mais isso aqui, sobre 2. Tá? Com k igual a 0. Agora sim, eu tenho um número único. Tá? Então, com isso, eu consigo definir a função raiz quadrada. Tá? Porque agora, para um número complexo, eu vou ter um único número complexo associado a ele. Tá certo? E, é claro, a gente vai usar a notação mais conveniente, que vai ficar raiz quadrada do valor absoluto, é elevado a i, argumento de z dividido por 2. Tá bom? O que é que eu vou definir aqui embaixo? Tá? Então, a gente chama a função f de z, raiz quadrada de z, de raiz quadrada principal, se ela estiver definida dessa maneira. O professor não poderia ficar com a outra raiz, não? Poderia. Você teria uma outra função raiz quadrada, tá certo? Mas é comum a gente definir a função raiz quadrada dessa forma. Tá bom? Então, a função raiz quadrada de z, f de z igual a raiz quadrada principal de z, é definida dessa forma, ou dessa, tanto faz. Aí a gente vai trabalhar com ela. Então, a ideia é que essa função, né, se z ao quadrado pega um cara e eleva ao quadrado, raiz quadrada de z deve desfazer o que z ao quadrado fez, né? Então, a gente gostaria muito que z ao quadrado e raiz quadrada principal de z fossem funções inversas uma da outra, né? O que uma faz, a outra desfaz. O que uma faz, a outra desfaz. Mas, infelizmente, não é. Uma não é. Se a gente não restringir, vou mostrar por que já já. Se a gente não restringir a faixa de domínio da função z ao quadrado, a função raiz quadrada principal não vai ser a inversa de z ao quadrado. Porque o que acontece é o seguinte, novamente, quando eu calculo f de z como z ao quadrado, a gente já viu que f de i é menos 1 e f de menos i também é menos 1. Né? Então, pensa o seguinte, ó, deixa eu colocar isso aqui em notação de diagramazinho que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho a função, digamos que a função z ao quadrado em tese está definida para todo z, né? Qualquer número complexo eu posso quadrar. Então, aqui, plano dos complexos, conjuntos complexos, e aqui também, conjuntos complexos, tá? Então, a função z ao quadrado, o que é que ela faz? Ela toma um número complexo aqui, por exemplo, ela leva i em menos 1, mas ela também leva o menos i em menos 1. Aí, se eu quiser inverter essa relação, a inversa eu gostaria que fosse a função raiz quadrada principal, né? Porque o que a z quadrado faz, a raiz quadrada principal iria desfazer, não é verdade? Só que aí, se eu chegar em menos 1 e disser assim, ó, meu amigo, quero agora a raiz quadrada principal de menos 1, quero voltar, raiz quadrada de menos 1. Para onde é que eu volto? Porque se eu inverter essa seta, eu vou cair aqui. Mas se eu inverter essa seta, eu vou cair aqui. E aí, qual é a raiz quadrada de menos 1? Vai ser esse cara? Vai ser esse cara. A gente gostaria que fosse só esse, né? Pela definição daqui em cima, né? De raiz quadrada principal. Mas eu só consigo esse resultado se eu, digamos assim, restringir o domínio de z ao quadrado. Em vez de ficar com todo o conjunto de números complexos, eu ficar só com uma parte dele. Para que quando eu estiver olhando para essa figura, esse diagrama, não existe mais essa setinha. E aí eu consigo fazer de forma unívoca, inverter essa relação, inverter a seta, né? Se esse cara vai para cá, pela z ao quadrado, então pela raiz quadrada principal eu devo voltar para cá. Tá? Então, vou mostrar para vocês que se eu restringir o domínio da z ao quadrado, se em vez de ficar com todo o plano complexo, ficar com uma parte dele, mas uma parte como, professor, vou mostrar, então a gente consegue sim fazer com que essas duas funções, uma seja a inversa da outra. Tá? Então, vou fazer isso através dessa observação que eu coloquei aqui. Primeira coisa, quando é que duas funções, uma é a inversa da outra? Então, por exemplo, se você chamar f de z da função raiz quadrada de z, e raiz quadrada principal, e se você chamar g de z ao quadrado, essas duas funções são ditas inversas uma da outra se f de g de z for igual a z, e se g de f de z for igual a z também, né? Porque o que uma faz, a outra desfaz. Você calculou a g na z, deu uma coisa. Calculou a f, voltou para o z. Calculou a f no z, deu outra coisa. Calculou a g, voltou para o z. Tá?
Então, para que uma função, para que um par de funções seja o inverso uma da outra, isso tem que ser satisfeito, não é assim? Então, uma dessas direções sempre é satisfeita. O problema é que a outra não será, ou a outra só será se a gente restringir o domínio de z ao quadrado, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? E esse tipo de problema vai aparecer para z ao quadrado, vai aparecer para z ao cubo, para z à quarta. Se eu restringir esses caras, aí eu posso definir as raízes, né? As raízes desses caras. Tá? As funções raízes principais. Tá? E para z elevado a n, a mesma coisa. Tá certo? Eu só vou conseguir definir esses carinhas aqui de forma que seja o inverso desses caras, se eu restringir o domínio desses carinhas aqui. Tá? Que é o que eu vou mostrar agora para z ao quadrado e no final da aula eu mostro para vocês para z elevado a n. Ok. Então, uma das direções é simples de a gente ver. Por exemplo, de novo, toma aí a g de z como z ao quadrado e toma a f de z como sendo a raiz quadrada de z. Tá? Eu quero mostrar que g de f de z é igual ao próprio z. Tá? Para ser inversa, essa condição é importante, tem que ser satisfeita. Né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever meu número na forma polar e vou escrever assim, já tomando o seu argumento como sendo o argumento principal. Tá? Então, eu sempre posso escrever um número complexo como seu tamanho vezes exponencial de i vezes o seu argumento. Aqui eu vou pegar o argumento principal, uma escolha minha. Tá? Ok. Poderia ser qualquer argumento. Então, como é que eu faço para calcular a raiz quadrada? Agora, para calcular a raiz quadrada, o argumento tem que ser o argumento principal. Por isso que eu já deixei dessa forma. Então, a f de z, o que está aqui dentro, é a raiz quadrada desse número. Como é que eu calculo a raiz quadrada principal? É a raiz quadrada desse cara. E aqui, já que eu estou com o argumento principal mesmo, tudo que eu tenho que fazer é dividir por 2. Né? Lembra, levar ao quadrado, multiplica por 2. Tirar a raiz, divide o argumento por 2. Tá certo? Está na definição dela aqui em cima. Ó, tá? O seu argumento é dividido por 2. Se o argumento aqui em cima for o principal. Tá? Se não for, você tem que procurar o principal. Ok. Então, eu ficaria com essa expressão aqui. Calculou a raiz quadrada, ficou assim, né? Agora eu vou calcular a g de z. A g está fazendo o quê? Pega esse cara e eleva ao quadrado. A g é a função elevar ao quadrado. Então eu vou tomar essa coisa e elevar ao quadrado. Mas como é que a função elevar ao quadrado funciona? Eu elevo ao quadrado o módulo, né? E multiplico por 2 o ângulo que está aqui em cima, né? Tá. Mas se eu elevar esse cara ao quadrado, perceba que esse cara vai matar a raiz e eu vou ficar apenas com... que já não deveria ter mais essa raiz. Vou ficar apenas com o valor absoluto de z. E quando eu levo ao quadrado, eu multiplico tudo que está aqui em cima por esse número, né, que é 2. Então, esse 2 vai cancelar esse cara. E eu vou ficar com e elevado a i vezes o argumento de z. Ora, mas esse aqui é meu z desde o início, né? Eu escrevi ele dessa forma, tá certo? Tranquilo? Então, sim, g de f de z é igual a z. Show! Agora, vocês vão ver que f de g de z só vai ser igual a z se eu colocar uma restrição no domínio da função z ao quadrado, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá, continua escrevendo o z dessa forma. E aí vamos tentar fazer agora o contrário. Primeiro eu vou elevar ao quadrado, depois eu vou tentar extrair a raiz, tá bom? Show, vamos lá. Então, primeiro eu vou elevar ao quadrado. Então como é que eu faço? Eu elevo o quadrado do módulo, tá aqui, né, o valor absoluto do quadrado, e dobro o ângulo. Tá? O ângulo inicialmente era argumento de z, argumento principal, dobrei. Tá? Agora aqui a gente tem um problema, pessoal, que é o seguinte. Argumento de z, o argumento principal, é um número que está entre quem e quem? Entre menos π e π. Quando eu elevei ao quadrado, o que aconteceu com o argumento? Eu dobrei o argumento aqui em cima, né? Isso aqui agora é o argumento de w, que é igual a z ao quadrado. Tá? Então, o argumento de w agora é igual ao argumento de z ao quadrado, que vai ser duas vezes, ó, quando eu elevei ao quadrado, o argumento ficou por 2, é duas vezes o argumento de z. Tá? O problema é que agora, para eu extrair a raiz desse cara, a parte real é fácil. É a raiz quadrada do que quer que esteja aqui. Então, vai ser a raiz quadrada desse cara, essa raiz vai matar esse cara, não vai ter problema nenhum. O problema agora está aqui. Ó. Para eu dividir o que quer que esteja aqui por 2, eu tenho que garantir que o que está aqui em cima é o argumento principal de w, que é z ao quadrado. Ora, mas como o argumento de z está entre menos π e π, quando eu levo ao quadrado, eu estou multiplicando por 2 esse cara, né? Então, esse cara está entre menos 2π e... Perdão, deixa eu ver. Isso, menos 2π e 2π. Então, veja que agora, esse cara, argumento 2z, ele não está
duas vezes argumento de z, ele não é mais argumento principal. Então, como ele não é argumento principal, eu não posso dizer que a raiz quadrada vai ser pegar ele que está aqui e dividir por 2. Porque para eu calcular a raiz quadrada principal, o que quer que eu coloque aqui tem que ser argumento principal. Tá? Teria que ser o argumento principal de W. Só que o argumento principal agora de W está nessa faixa de menos 2π a 2π. Vocês entenderam? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que esse cara ainda esteja no intervalo de menos π a π para eu chamar ele de argumento principal, para eu poder jogar na formulinha, para eu poder dividir por 2. Porque é assim que a função raiz quadrada foi definida. Para que eu possa pegar o argumento do cara e dividir por 2, o que quer que esteja lá em cima tem que ser o argumento principal. Tá bom? Então, eu só consigo fazer isso se eu desde o início, dizer o seguinte, ó, a solução para que isso seja válido, a solução para que isso funcione, é que se desde o início o meu argumento dizer, além de estar no intervalo do menos π a π, se eu restringir mais um pouquinho o intervalo, olha só, ele já estava nesse intervalo, mas dentro desse intervalo eu vou pegar apenas aqueles que estão nesse intervalinho menor ainda. Se eu fizer essa restrição para o domínio de z ao quadrado, aqui não muda nada. Mas o que vai mudar é que duas vezes o argumento de z, se eu multiplicar aqui por 2, se eu multiplicar aqui por 2, se eu multiplicar aqui por 2, esse 2 cancela com esse 2 cancela com esse. Ahá, agora eu garanto que duas vezes o argumento de z está no intervalo de menos π a π. Agora eu posso jogar ela nessa expressão, agora eu posso dividir por 2, e aí quando eu fizer isso, aqui vai ficar esse cara mata esse, vai ficar valor absoluto de z vezes e elevado aí a argumento de z, que é o nosso z inicial, ou seja, f de g de z é o próprio z. Mas isso só é verdade, pessoal, se eu restringir o domínio de z ao quadrado, para essa faixa menor. Tá certo? Antes, menos π até π é tudo. Todo plano complexo, né? Todo plano complexo. Agora, se eu restringir de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu vou ficar só com essa faixa aqui, só com esse semiplano que a gente já viu lá em cima, que é a parte real de z maior ou igual a zero. Então, moral da história, se eu restringir o domínio da função z ao quadrado, em vez de ser todo o plano complexo, se é só essa parte aqui, a churada aqui, ó, ser metade do plano complexo. Então, a função z ao quadrado e a função raiz de z são inversas uma da outra, né? Porque nessa situação, eu posso dizer que f de g de z é igual a z. Tá? Então, fica f de g de z é igual a z e fica g de f de z igual a z. Tá? Então, uma é a inversa da outra. Então, para isso, pessoal, nota, a função z ao quadrado ela está definida de todo c para todo c. Mas se eu fizer isso, ela não vai ter inversa, né? Então, a ideia é restringir ela para um domínio menor, que eu estou chamando A, e A é justamente esse conjunto, parte real de z maior ou igual a zero. Tá? E aí, z ao quadrado está definido dessa forma, e a função raiz quadrada principal de z, se z vai daqui para lá, a função raiz quadrada principal volta, né? Ela está exatamente nessa condição. Ela vai tomar valores aqui em todo C e vai retornar exatamente valores desse intervalo. Tá certo? A gente viu que, olha só, por isso que eu chamei a atenção anteriormente que esse exemplo era importante. A gente viu o seguinte, deixa eu subir aqui, que z ao quadrado mapeia toda essa parte aqui, que é parte real de z maior ou igual a zero, em todo o plano complexo, né? Então z ao quadrado, vou chamar esse conjunto aqui de A, leva A para todo C, não é assim? E a função raiz quadrada principal, ela pega um número complexo qualquer e agora vai devolver só números dentro dessa faixa. Tá certo? Agora sim, veja aqui, a imagem de um, o domínio de um vira o contra-domínio de outro, né? E contra-domínio de um vira o domínio do outro. Tá? Agora a gente tem um par de funções onde uma realmente é a inversa da outra, mas isso só acontece se eu restringir o domínio de z ao quadrado para essa região aqui. Tá certo? E vocês vão ver que a gente vai ter um problema similar, por exemplo, para z elevado a n, raiz enésima de z. A gente tem que pegar uma faixa menor de valores para z elevado a n para que ela tenha, para n qualquer, para que ela tenha inversa. Tá certo? Ok. Então vamos ver aqui um exemplo. Então com essas identificações, como eu falei, né? Se você tomar esse conjunto A como sendo um conjunto de números complexos cujo o seu argumento de z está nessa faixa, né, que dá aquele semiplano infinito, aí eu tenho que a função z ao quadrado em todos esses caras dá todo c, e aí eu consigo definir agora a inversa, né?
f agora é a função z ao quadrado, certo? E g é a função raiz quadrada. Então, f toma qualquer número complexo aqui e leva no z ao quadrado. E agora a g faz o contrário. Ela pega qualquer número aqui e retorna a sua raiz. Então, nessas condições, sim, uma é a inversa da outra. Tranquilo? Então, a gente tem que fazer essa escolha, tá bom? Então, vamos ver que o que eu falei lá em cima é verdade mesmo, que f de z igual a z ao quadrado realmente é uma abjeção, né, desse conjunto A em C, ou seja, que ela tem inversa, tá certo? Para ser abjeção, para ter inversa tem que ser uma abjeção, né? Ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Tá? Que ela é sobrejetiva a gente sabe, porque todo número tem raiz quadrada. Né? Então, dado qualquer número complexo, dado... A sobrejetividade é fácil, dado qualquer... Porque, olha só, para mostrar que uma função é sobrejetiva, eu tenho que fazer o seguinte, pegar qualquer cara no domínio. Então, f, eu estou assumindo que é uma função, que é a função z ao quadrado, tá? Eu estou assumindo que é uma função de A, que é esse conjunto que eu estou definindo aqui, em C. Então, para mostrar que ela é sobrejetiva, eu tenho que pegar algum cara aqui, então pego um W qualquer lá em C. E aí eu tenho que mostrar que existe um Z aqui, tal que f de z igual a esse cara. Ou seja, todo mundo no contradomínio é a imagem de alguém no domínio. Tá? Mas isso equivale a você resolver essa equação aqui, né? Z ao quadrado igual a W. Ou seja, descobrir quem é o W, ou na verdade descobrir quem é o Z, tal que z ao quadrado é igual a esse W. Mas, por definição, isso é a raiz quadrada de W, né? E a gente sabe que raiz quadrada, qualquer número complexo tem raiz quadrada. Tá bom? Então, de cara, ela é sobrejetiva, tá? De cara, ela é sobrejetiva porque a gente sabe que todo número complexo tem raiz. Tá bom? Então, eu só preciso checar aqui a injetividade. Tá? Então, para checar a injetividade, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu tenho que mostrar que, se eu pegar dois números complexos, Z1 e Z2 já no domínio, se f de Z1 for igual a f de Z2, eu tenho que mostrar que Z1 é igual a Z2, tá certo? Né? Que é a injetiva, né? Se a injetiva é isso. Caras iguais, se esse cara é igual a esse, obviamente, as imagens têm que ser iguais, né? Tá? Ou, dito de outra forma, se as imagens são diferentes, então os caras têm que ser diferentes. Tá certo? Show. Então, tudo que a gente tem que verificar é isso. E a sobrejetividade a gente já tem. Ok. Então, nota o seguinte. Vamos supor isso, né? Vamos escrever Z1 como sendo na forma complexa, né? A forma polar. Seu tamanho vezes E elevado a I, argumento, colocar argumento principal. Argumento de Z1. E vamos escrever Z2 assim também. Z2 vai ser seu tamanho vezes E elevado a I, vezes seu argumento, assim. E aí, estamos assumindo que f de Z1 é igual a f de Z2, tá certo? Mas o que é f de Z1? A função é elevar ao quadrado. Então, é elevar esse cara ao quadrado. Como é que eu elevo esse cara ao quadrado? Esse é o tamanho ao quadrado e eu dobro o argumento, né? Então, 2i argumento de Z1. E eu estou assumindo que isso é igual a f de Z2. E eu quero mostrar, no final das contas, que Z1 é igual a Z2. Mas vamos ver como é que a gente chega nisso. Então, aqui vai ficar, como é que eu elevo esse cara ao quadrado? Bom, é o seu tamanho ao quadrado e eu dobro o argumento, né? 2i argumento de Z2. Tá? Então, aqui, ó, como é que é igual a dois números complexos? Bom, os módulos têm que ser iguais. Tá? Então, módulo de Z1, moral da história, né? Módulo de Z1 ao quadrado tem que ser igual ao módulo de Z2 ao quadrado. E é igual lá os argumentos, né? Mas vamos ver aqui primeiro. Então, se esses dois caras são iguais, como esses caras são números reais, eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados, sem problema nenhum. E eu fico que módulo de Z1 é igual ao módulo de Z2. Então, eu já tenho que esses caras têm o mesmo tamanho. Se os ângulos forem iguais, os números são iguais. Tá? E aí a gente tem que a função é injetiva. E, portanto, uma objeção. Tranquilo? Então, olha só. Então, da segunda condição, eu tenho que 2 vezes o argumento de Z1 tem que ser igual a 2 vezes o argumento de Z2. Quase. Né? Eu tenho que 2 vezes o argumento de Z1 vai ser igual a 2 vezes o argumento de Z2 mais qualquer múltiplo de 2π, né? Que a função exponencial complexa ela é periódica, né? Mais qualquer múltiplo de 2π. Né? K pode ser 0, 1, 2, tá? Mas o que eu vou mostrar a vocês é que nesse caso K tem que ser 0. Tá? Porque se não for, a gente chega numa contradição. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem essa condição aqui, né? Deixa eu colocar assim. Então, o que eu vou mostrar é que K tem que ser 0. Né? Por quê? Porque se K for 0, né, não tem esse termo, né? Então, não tendo esse termo, o que eu teria? 2 vezes argumento de Z1 igual a 2 vezes argumento de Z2, mas eu posso cancelar esse cara com esse cara. Bom, mas se os argumentos são iguais e os módulos são iguais, isso quer dizer que Z1, os números são iguais, tá certo? Mas para chegar nisso, eu tenho que chegar nessa conclusão que K tem que ser 0. Ou seja, que K não pode ser nenhum outro número aqui fora de 0. Mas como é que eu vejo isso? Bom, a gente vê isso percebendo o seguinte,
que como eu peguei Z1 e Z2 dentro desse conjunto, os seus argumentos têm que estar nessa faixa aqui, ó, né? Então veja, olha só. Note que argumento de Z1, tanto para Z1 como para Z2, fazer os dois ao mesmo tempo, a gente tem o seguinte, tanto argumento de Z1 quanto argumento de Z2, ambos têm que estar nesse intervalo, né? De menos π sobre 2 até π sobre 2 fechado. Tá certo? Então, se você olhar para essa expressão aqui, passa esse cara para o lado de lá. O que eu vou ter? Eu vou ter assim, 2 vezes argumento. E dividir todo mundo por 2, tá? Para ficar mais fácil. Vai ficar assim, argumento de Z1 menos argumento de Z2 é igual a, se eu dividir todo mundo por 2, ficou π, né? Esse 2 foi embora, tá certo? Fica π. O que eu quero mostrar a vocês é que se esses caras estão nesse intervalo, a sua diferença não pode ser igual ao múltiplo inteiro de π, não. Pode, se esse múltiplo for 0. Tá certo? Se esse cara for 1, 2, 3, 4, não tem como isso aqui ser verdadeiro, não. Porque se pudesse, pessoal, olha só o que aconteceria. Então, dizer que argumento de Z1 está nesse intervalo aqui é a mesma coisa que dizer que, em módulo, o argumento de Z1 é menor que π sobre 2, não é? Porque argumento de Z1 é maior que menos π e menor igual a menos π sobre 2. Em particular, ele é menor. Tá? E a mesma coisa eu posso falar para argumento de Z2. E se a gente usar desigualdade triangular, a gente percebe o seguinte. Que a diferença desses caras, argumento de Z1 menos argumento de Z2, que é o que está aqui, né? A gente vai ficar aqui, isso é menor ou igual que argumento de Z1 mais argumento de Z2. Só que esse cara é menor ou igual a π sobre 2. Esse cara é menor ou igual a π sobre 2. Então, tudo isso aqui é menor ou igual a π. Certo? Bom, e aí o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que a diferença entre esses argumentos, a diferença entre argumento de Z1 e argumento de Z2, bom, tem que ser maior que menos π, não me interessa, mas tem que ser menor que π. Essa diferença tem que ser menor que π. Tá? Mas isso só vai ser verdadeiro, essa diferença só vai ser menor que π se k for 0. Porque se k puder ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante, então em algum momento essa diferença vai ser π, 2π, 3π, 4π, e isso não pode. Por quê? Porque como o argumento de Z1 e o argumento de Z2 estão nesse intervalo, eu sei que a diferença entre eles tem que ser menor que π. E isso só acontece se k for 0. Senão você vai ter algum momento onde essa diferença pode ser π, ou 2π, pior ainda, ou 3π, pior ainda, tá certo? E não tem como. Tá? Se tem dois números dentro desse intervalo, a diferença entre esses dois números não pode ser maior que o comprimento do intervalo. Tá? É isso que eu estou dizendo no final das contas. Tá certo? Logo, k tem que ser igual a 0, logo k tem que ser igual a 0. E isso implica que, como os caras têm o mesmo argumento e o mesmo tamanho, z1 igual a z2. Tá certo? Então, sim, f de z igual a z ao quadrado. Agora, com aquela definição, qual a definição? Você vai tomar o domínio agora de z como sendo a parte real de z maior ou igual a 0. Com isso aqui, sim, essa função ela é injetiva. E a gente já viu que ela também era sobrejetiva. Portanto, ela é uma bijeção. Isso quer dizer que ela admite o quê? Admite uma inversa. Admite uma inversa. E essa inversa a gente denota assim, f menos 1 de z, que a gente já sabe agora que é a função raiz quadrada principal. Tranquilo? Show! Então, foi o que eu falei, né? Então, com isso, a gente sabe que ela admite uma inversa, e essa inversa é chamada de raiz quadrada principal. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Então, só mais dois para terminar. Então, determina a imagem do setor circular. Bom, lembra, o que a função z ao quadrado faz, a raiz quadrada de z desfaz. A gente já viu que z ao quadrado, por exemplo, z ao quadrado leva um setor circular, ou um disco, né? Ou esse segmento que eu estou mostrando para vocês aqui, esse arco, z ao quadrado leva no arco completo, né? Então, se eu aplicar z elevado a meio aqui, eu tenho que voltar para esse cara, certo? Então, o que uma faz, a outra desfaz. Então, o que ele está pedindo para a gente estudar é a ação de z ao quadrado num setor circular, tá? Se eu tivesse um setor circular aqui, por exemplo, um setor assim, o que z ao quadrado ia fazer? Ia aumentar esse setor, tá? Se eu aplicar z
se eu aplicar raiz quadrada de z, eu tenho que voltar para esse setor menor, tá bom? Então, nesse problema, ele te dá esse setor, que eu vou fazer um esboço rápido aqui, depois tem um esboço melhor lá embaixo. Eu tenho esse setor circular, que é o dado seguinte: o z varia de 0 até 3. E os ângulos dos caras que estão nesse setor varia de π sobre 2 é aqui, né? Até 3π sobre 4, que é esse carinha aqui, tá certo? Isso aqui for π sobre 4, isso aqui é 3π sobre 4, né? Então, você tem esse setor circular aqui, e aí você quer passar ela em z elevado a meio, ou seja, o que vai acontecer com esse setor? Vai dar outro setor, só que menor, pessoal. Tá certo? Vocês vão ver que esse setor, ele, no plano XY, ele é mapeado num setor menorzinho. Tá? Por quê? Porque se eu aplicar z ao quadrado aqui, eu vou ganhar esse setor maior. Tá? O que uma faz, a outra desfaz. Vamos ver que isso é assim mesmo? Então, vamos lá. Vamos tomar um cara que esteja dentro desse setor. Tá certo? Então, seja C o setor circular, e Z um ponto de C. Tá? Então, se Z é um ponto de C, ele se escreve da seguinte maneira, né? Posso escrevê-lo assim, ó. Z é o seu tamanho, vezes E elevado ao seu argumento. Né? Argumento de Z. Mas, nesse setor, eu sei que o argumento dos caras estão entre π sobre 2 e 3π sobre 4. Certo? E qualquer cara nesse intervalo, o argumento dele é o argumento principal, tá? Então aqui eu posso trocar pelo argumento principal. Porque o argumento principal é entre menos π, né, até π. Nesse intervalo aqui, tá legal até demais. Tá bom? Ok. Então aqui eu posso escrever argumento principal de z. Tá? Onde o argumento de z está nesse intervalo. Tá bom? Ok. Agora, se eu extrair a raiz quadrada desse número aqui, que tá lá no setor, vou chamar W a raiz quadrada dele. A raiz quadrada principal. Para eu calcular a raiz quadrada principal dele, o que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada desse cara, né? Então, o módulo desse cara, ó, moral da história, o módulo desse cara é igual a raiz quadrada do módulo de z, certo? Mas, deixa eu voltar aqui. Como eu sei para mim que no meu setor circular o módulo de z é menor ou igual a 3, aqui, ó, menor ou igual a 3. Então, se eu extrair a raiz quadrada desse cara, eu extraio a raiz quadrada desse cara, isso quer dizer que o módulo de z, que é a raiz quadrada de módulo de w, que é igual a raiz quadrada do módulo de z, é menor ou igual que, se eu tirar a raiz aqui, eu tiro a raiz aqui, raiz de 3. Então, no meu novo setor, o tamanho do número complexo é menor ou igual a raiz de 3. No setor original, o módulo dele era menor ou igual a 3. No setor final, depois que eu aplico a transformação raiz quadrada, é menor ou igual a raiz quadrada de 3. Tá? E o seu argumento? Bom, quando eu tiro a raiz quadrada de um número, a raiz quadrada principal, o que eu vou ter? Eu vou ter esse cara, e o seu argumento é dividido por 2. Tá? Então, como o argumento que ele deu lá no problema, que estava assim, arg, está nesse intervalo, eu posso usar ele aqui sem problema, tá certo? Vou até colocar arg de novo assim com a minúscula. Tá? Por quê? Porque ele é o argumento principal e eu não tenho problema. Mas o argumento anteriormente estava nesse intervalo. Se eu pegar o argumento e dividir por 2, agora eu vou estar na metade desse intervalo, tá certo? Eu vou ter isso, onde agora o novo argumento vai estar de menos π, vai estar entre π sobre 4, vai ser a metade de tudo isso, tá? Eu quero aqui o argumento de z sobre 2, que é o argumento de w. Então eu posso trocar isso aqui por argumento de w. Argumento de w. Então vai estar entre esse intervalo, que vai estar nesse intervalo aqui, entre π sobre 4 e 3π sobre 8. Tá? Então, moral da história, eu vou ter que marcar lá no plano UV, um carinha onde o tamanho é no máximo raiz de 3, e esse ângulo aqui, ó, vai estar entre π sobre 4 e 3π sobre 8. Então vai ser só esse pedacinho aqui, essa fatiazinha. Tá? Tá aqui embaixo, ó, um desenho melhor. Tá bom? Então antes eu tinha o meu setor lá, eu chamei de C, mas ele chamou de S, não importa. Então você tinha esse setor aqui, tá? Você tinha esse setor aqui, onde os caras aqui dentro, os ângulos deles variam desde π sobre 2, que é aqui, até 3π sobre 4, que é isso tudo. E o valor absoluto desses caras varia de 0 até 3, que está aqui em cima. Quando eu passar esses caras na função raiz de z, o que acontece? O módulo desse cara diminui para a raiz de 3, né? Por isso que eles ficaram menorzinhos aqui, ó. Tá? E o ângulo que antes ia de π sobre 2 até 3π sobre 4, agora ficou a metade disso, né? Vai de metade de π sobre 2, que é π sobre 4, até a metade de 3π sobre 4, que é 3π sobre 8. Então, moral da história, essa fatia de pizza virou essa fatia menorzinha aqui. Tá? Esse setor circular virou esse. Então, tá? Então, olha só. Raiz de z faz isso.
e z ao quadrado faz a volta. Tranquilo? Então, de forma geral, eu posso definir a função raiz enésima de um número complexo. Né? A gente já viu que a raiz enésima de um número complexo é um conjunto. Né? Isso aqui é um conjunto que tem exatamente Z0, Z1, vou fazer assim, Z1, Z2, tem exatamente n elementos. Mas para ter uma função, para cada Z eu tenho que só ter um carinha aqui, né? Então como é que a gente faz para definir a gente definiu o símbolo lá, raiz quadrada, raiz enésima. Como é que a gente definiu esse símbolo aqui? Raiz enésima principal de um número complexo, né? Fixado o número complexo, como é que a gente definiu esse outro número? A gente definiu como sendo o seguinte objeto. Deixa eu colocar aqui só para relembrar. Então, de forma geral, a raiz enésima era calculada assim, a raiz enésima do valor absoluto, né? Aí você tinha cosseno de algum argumento, né? Algum argumento de z, dividido por n, e aqui em cima mais um múltiplo qualquer 2π, mais a mesma coisa para o seno, certo? Vou colocar assim para não escrever tanto. Mas aí para você ter, e aqui veja, existe exatamente k raízes, né? Para k igual a 0, n raízes para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, até n menos 1, né? Porque depois a gente começa a repetir. Então, para que eu tenha apenas um único número, dado um número aqui, para que eu tenha um único número aqui, a gente fez essa escolha, né? Qual escolha? Em vez de usar argumento assim, eu pego o argumento principal e em vez de tomar n possíveis valores de k, a gente fez k igual a 0. Então, fazendo essa escolha, a gente definiu o símbolo raiz enésima principal de um número complexo, tá certo? E aí eu vou utilizar a raiz enésima principal do número complexo para definir a raiz enésima, a função raiz enésima, tá certo? É isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, a função raiz enésima de um número complexo é definida como a raiz enésima real, né, do seu módulo, vezes, aqui na forma mais compacta, né, e elevado a e, aqui olha só, o argumento principal, não tem mais nenhum k aqui somando, dividido por n. Tá certo? Então, isso aqui é a raiz principal, raiz enésima principal. Claro, a raiz enésima principal, ela é uma função que toma um número complexo e retorna um número complexo. Mas a gente já viu que a imagem, deixa eu ir lá em cima. A gente já viu, aqui ó, que legal, eu não apaguei, tá aqui. A gente já viu que z elevado a n leva essa região aqui, né? Que região é essa? É aquela onde o argumento de z está entre menos π sobre n até π sobre n. Então, z elevado a n leva essa região em todo o plano complexo, não é assim? Portanto, a função raiz enésima principal de z deve devolver essa região nessa daqui. Não é? Eu estou definindo ela para que ela seja a inversa uma da outra. Se eu passar todo o conjunto dos meus complexos na função raiz enésima de n, ela vai ter como domínio é todo o conjunto dos meus complexos e o contradomínio é A. Tá? Então, a imagem de raiz enésima principal de z por C não é todo C, é esse conjunto A que a gente viu aqui. Tá certo? Os caras onde o argumento estão entre menos π sobre n e π sobre n. E aí, para que z elevado a n seja a inversa dessa função, eu tenho que restringir ela ao mesmo domínio, assim como a gente fez para z ao quadrado. Tá? Então, vou terminar a aula com essa observação, que é o seguinte: se eu restringir o domínio de z elevado a n para esse conjunto A que eu defini lá em cima, então essa função é a inversa dessa função aqui. Tá certo? Uma é inversa da outra. Tranquilo? Show. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer é estudar funções do tipo 1 sobre z, ou z elevado a menos 1, tá? Que a gente vai chamar isso aqui de função recíproca.